buscar as periferias da fé, né? Não é só periferia geográfica, mais do que buscar aqueles que estão longe da igreja, não tiveram oportunidade de conhecer Cristo, a igreja, e buscar esse povo. Né? Eu acho que até nisso ele foi um pouco mal entendido, em alguns aspectos, mas eu acho que isso aí foi uma continuidade muito importante que ele deu e que gerou todo esse tipo de comportamento das viagens, os acolhimentos, toda aquela intenção de buscar realmente aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de receber a graça da fé. É interessante a gente tocar justamente nisso, porque vendo ali a transmissão, todo o movimento que está acontecendo em Roma, a via da conciliação repleta, né? A gente vai fazendo um retrospecto da própria história do Estado do Vaticano. Né? Então a via da conciliação, justamente esse contexto histórico de uma conciliação entre a Itália e o Estado do Vaticano, a consolidação do Estado do Vaticano, onde teve inclusive uma participação muito marcante de Dom Bosco. Né, professor Felipe aqui. Então é interessante a gente resgatar essa questão, porque veja, quando um Papa finaliza o seu pontificado, automaticamente a gente vê, é como se a fé ela ressurgisse. Nós vamos se deparando ali com pessoas que vão a Roma, com pessoas que assistem a programação, e elas vão se comovendo com aquilo que está acontecendo, com esse novo florescer, como se uma primavera brotasse na igreja. E é tão interessante porque a gente vai voltando no tempo. Né? Você pega ali Constantino, né? Todo o surgimento e florescimento da nossa igreja e essa questão da própria participação de Dom Bosco na consolidação do Estado do Vaticano. Então, professor, eu queria que a gente explorasse um pouquinho sobre isso, porque nós estamos nos deparando com algumas realidades. Nós temos a Basílica de São Pedro ali, amanhã, após a missa, né, de Exéquias, e o corpo então vai sendo trasladado à Basílica de Santa Maria Maior, ali, que é uma basílica papal, que é um território vaticano, e justamente assim, o papel de Dom Bosco nessa consolidação do Estado do Vaticano. O que o senhor tem a dizer dessa herança salesiana? Dom Bosco foi um grande amigo do Papa, na época, o Papa Pio IX, né? A ponto do Papa Pio IX pedir para Dom Bosco que construísse a Basílica do Sagrado Coração de Jesus lá perto da Terme, na Terme, né? Eu fico pensando, o Papa chegar para Dom Bosco, e não é uma coisa pequena, né? Mas o recurso que é preciso. Olha, Dom Bosco carregar as suas mãos, ele construiu. Mas ele tinha uma devoção ao Papa muito grande, né? E não é que era para este ou para aquele Papa, né? Ele ensinava, inclusive, nos salesianos, eu sou um ex-aluno salesiano, nós, né? O amor ao Papa. Dependendo, não é a este ciclo, é porque por ele é ser Papa, né? E Dom Bosco que teria dito, eu prefiro errar com o Papa do que acertar sozinho. Hoje tem muita gente querendo acertar sozinho por aí afora, né? E não respeitando a figura do Santo Padre. Sem dúvida. É isso, Dom Bosco, a história dele, inclusive, tem outros fatos muito interessantes ligados ao Papa, né? Aquela visão que ele teve, né? As visões de Dom Bosco, os sonhos de Dom Bosco eram proféticos, né? Quando ele vê a igreja como uma barca no meio de uma tempestade de guerra a todo lado, o que Dom Bosco vê? O Papa dirigindo a barca. E as duas colunas que surgiram, né? Uma de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Maria Auxílio Cristo, e a outra, a Eucaristia, escrito lá embaixo, Salus Credentium, a salvação dos que creem. Então, parece que Deus mostrou para Dom Bosco ali, onde é que está a salvaguarda da igreja, né? O Papa, a Virgem Maria e a Eucaristia. E por isso Dom Bosco, ele enfatizava muito isso. Que bonito. E hoje temos uma escultura de Dom Bosco, né, dentro da Basílica de São Pedro. Olha que bonito. Justamente porque uma das heranças de Dom Bosco foi justamente o Pacto de Latrão. Né? Foi uma herança desse trabalho de Dom Bosco, um trabalho até mesmo diplomático que aconteceu, onde Dom Bosco também teve esse cuidado de não misturar a política com a religião. Dom Bosco sempre falava que para os oratórios ele não levava a política. Né? Então sempre muito interessante esse papel dos salesianos ali, que deixa então como herança esse estabelecimento do Estado do Vaticano.
E aí, padre, o senhor também ali na sua realidade, né, o senhor que viveu muito tempo ali em Roma, como que é para o senhor perceber essa ligação, né? Nós também que pertencemos à família salesiana, né? Essa ligação de Dom Bosco com os territórios vaticanos e com essa herança que ele deixa para nós, de justamente do estabelecimento do Pacto de Latrão e a consolidação do Estado Vaticano. Eu destacaria o amor que ele demonstrou pela juventude, não tem como dissociar, né, Dom Bosco da juventude. A mensagem que ele deixou, por exemplo, vocês recordavam a jornada aqui no Brasil, a última mensagem que ele deixou na missa de encerramento ali em Copacabana, com quase 4 milhões, né, de jovens reunidos ali para a jornada mundial, e ele destacava para os jovens, né, vão agora, sem medo, né, servir a Igreja de Cristo. Então, eu destacaria esse amor do Papa pela juventude, diversas vezes em que ele pôde se dirigir, né, aos jovens, comprometendo esses jovens, né, a serem no mundo um sinal da presença de Cristo, um sinal fecundo da presença de Cristo. Exatamente. A gente tem pouco tempo aqui, né, mas eu estou provocado a entrar nesse assunto por sermos família salesiana, Canção Nova, e nesses 12 anos do pontificado do Papa Francisco, eu percebia muitas e muitas vezes, eu ouvindo o Papa Francisco, eu lembrava de muitas palestras do Padre Jonas, nosso fundador da Canção Nova. Eu não sei, professor Felipe, Padre Donizete, se pela idade dos dois que eram muito parecidas, não sei se por questão geográfica, né, Argentina e Brasil aqui, mas muitas e muitas vezes o Papa falou coisas que o Padre Jonas dava muita importância e falava muito parecidamente. Mas é porque o Papa Francisco também era da família salesiana, Oswaldo. Ele era um ex-aluno salesiano. Aliás, temos uma reportagem falando sobre as origens salesianas do Papa Francisco. Ele que no ano de 2015, né, ele celebrou o aniversário do santo, né, de Dom Bosco, em Turim. Vamos recordar, né, esse momento, fazer um pouco memória da origem salesiana do Papa Francisco. La mia famiglia era famiglia molto attaccata ai salesiani. Mio papà, appena arrivato in Argentina, è andato dai salesiani. Desde cedo, Jorge Mário Bergoglio apresentou uma forte ligação com a família salesiana. Seus pais se conheceram em um oratório na Argentina. Ele foi batizado em uma capela salesiana e também realizou sua primeira confissão em uma igreja dedicada a Dom Bosco. Na infância, estudou 6 anos em um instituto salesiano e sempre teve um carinho por Maria Auxiliadora. Já começa pelo clube que ele torcia de futebol, que é o São Lourenço, que as cores vermelho e azul justamente vêm do manto de Nossa Senhora Auxiliadora. E ele sempre deixou claro o seu amor por Dom Bosco, o seu amor pelos salesianos e pela família salesiana. Eu acredito que tudo isso ele tem aprendido também no tempo em que foi aluno nosso. Em 2015, o Papa Francisco fez uma viagem para Turim, no norte da Itália. Visitou o Santo Sudário e aproveitou a ocasião para celebrar o aniversário de 200 anos de Dom Bosco na Basílica de Maria Auxiliadora. Certa vez, o pontífice afirmou que educar é um ato de amor, demonstrando apoio à missão dedicada aos jovens e aos mais necessitados. E ver o modo como os salesianos trabalham com os jovens, também isso ajudou a aumentar nele esse amor pela juventude. Basta ver o quanto a empolgação que nós vimos desde a primeira Jornada Mundial da Juventude, em 2013, aqui no Rio de Janeiro, e depois das outras que ele participou, quanto impulsionamento, quanta motivação ele trazia para os jovens. Durante o encontro para definir as diretrizes da missão salesiana neste ano, o Santo Padre enviou uma mensagem aos membros da congregação pedindo amor e entrega total ao próximo nos 5 continentes. O tema do capítulo, apaixonados por Jesus Cristo e consagrados, dedicados aos jovens, era um tema atualíssimo e nos encorajou a todos a seguirmos fiéis aos ensinamentos de Dom Bosco.
Muito bacana. Bom, e vamos falar agora um pouquinho sobre a espiritualidade do Papa Francisco. Vou perguntar para o Padre Donizete. Padre, quais são os aspectos, podemos dizer, da vida interior do Papa Francisco que o senhor destacaria? Bom, a gente percebeu uma espiritualidade muito simples, muito encarnada, né, profundamente mariano, até no final do seu pontificado desejar, né, ser sepultado na Basílica Santa Maria Maggiore, justamente por causa da sua devoção à Nossa Senhora, nos dá essa certeza. Mas eu quis fazer questão de trazer, né, o que ele escreveu em outubro do ano passado, que foi esta carta encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? Eu sou devoto do Sagrado Coração de Jesus, então me marcou muito ter a graça de ter tido no pontificado dele um escrito sobre o Sagrado Coração de Jesus, que justamente demonstra a espiritualidade do coração. Coração que é aquecido pelos gestos, o coração que é aquecido pelas palavras, e isso ficou muito estampado no pontificado dele. Uma espiritualidade, de fato, do Sagrado Coração de Jesus, marcada por esses gestos, por essas palavras de amor. Porque quando a gente pensa em espiritualidade, a gente só imagina a questão de práticas de oração, mas não é isso, né? A espiritualidade, ela é o Cristo encarnado em nós, que passa através de nós, do nosso olhar, das nossas palavras, dos nossos gestos e chega à vida das pessoas. E o Papa Francisco fez isso de uma forma maestral. É interessante eu tocar nesse ponto, porque inclusive nos últimos momentos do Papa Francisco foi divulgado, né, o posicionamento do próprio hospital onde ele estava internado, né, que não se responsabilizaria pela saúde do Papa devido às iniciativas que ele estava tendo, né? Então é muito interessante porque o Papa, já percebendo que pouco tempo lhe restava, ele foi se dedicando, ele não economizou forças, né, dentro dessa questão do próprio amor, né? Ele não economizou forças, ele foi se desgastando, tanto que uma das suas últimas palavras foi obrigado, e justamente quando ele se dirigiu ao enfermeiro que o ajudava, né, agradeceu por tê-lo levado à Praça de São Pedro para ele poder dar aquela última volta. Se consumiu, né? Mais uma vez a gente lembra de Dom Bosco, mais uma vez a gente lembra do fundador da Canção Nova. Não é? Eu estava lembrando do tempo que o Padre João estava internado com tuberculose e que o médico falou assim, olha, leva ele daqui, porque se ele ficar aqui ele não sara. Porque ele estava fazendo atividades com os outros doentes lá. Fez cantata de Natal, porque pegou a época, né? Então tem muito dessa característica. Eu estou lembrando aqui daquele momento agora no finalzinho também, dele aparecendo sem veste de Papa. Parecendo muito como um vovô, né? Como um vovô nosso. E chegando ali, para ele também como um enfermo, estava no jubileu dos enfermos. Ele também participar do jubileu dos enfermos, passar pela porta santa, né? Que Papa humilde, meu Deus do céu, né? Que desde o início chegou lá, fez aquelas coisas de praxe, né? Mas pediu também que rezasse por ele, né? São tantos e tantos exemplos que ele nos deixa para nos levar a essa consciência de que a gente não é nada, né? Exato. E ele, como mesmo sendo o Papa, né? Quantas vezes ele falava, quem sou eu para julgar, né? Exato. E essa misericórdia toda que ele veio trazer no seu pontificado para tantas e tantas pessoas que por conta disso se sentiram igreja novamente, né? Talvez uma das coisas que ele mais tenha falado, de que a igreja é mãe, né? E que ela acolhe, como qualquer mãe, né? Tantos e tantos filhos que ninguém acredita mais, mas a mãe acredita até o fim. Exato. Né? Essa igreja que acredita nos seus filhos. E a gente falou de oração, né? No começo do programa a gente já fez esse aceno, mas é tempo de rezar intensamente pelo futuro da nossa igreja. Como rezar, Padre Donizete, nesse tempo, pelo conclave, pelo nosso futuro Papa? Eu já estava até pensando quando o Oswaldo falava, porque durante todo o pontificado do Papa Francisco, ele sempre dizia, né? Non dimenticate, pregate per me. Não esqueçam, rezem sempre por mim. Então, certamente, nós agora vamos responder a esse apelo dele, rezando pelo futuro Papa, né?
nos colocando em oração, oferecendo os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, as nossas lutas, como ele sempre fez, né? Ele deixou como testamento: ofereço os meus sofrimentos pelo bem da igreja, pelo futuro da igreja. Então vamos fazer isso, vamos dar exemplo dele também, nos oferecer para que o novo Papa chegue aí e possa conduzir a nossa igreja. Professor Felipe Aquino, que já viu tantos papas, né, pode dizer, não precisamos nos preocupar, né, professor? O Espírito Santo vai se encarregar de escolher bem. Olha, eu estou me lembrando quando o João 23 foi eleito, ele disse que ele não conseguia dormir naquela noite que ele foi eleito. Virava de um lado, do outro. Daqui a pouco Jesus falou para ele: ô João, quem que vai dirigir a igreja, você ou eu? É o senhor. Ah, então dorme. E aí ele foi e dormiu. Interessante. Nos deixa tranquilos, né? Mas, meu Deus, pedir a intercessão de João. É uma coisa difícil, né? Diz que aquela sala que o Papa recém-eleito ele vai se preparar, se paramentar, diz que se chama Sala das Lágrimas, porque todos os papas eleitos chegam ali diante do desafio e da visão das suas próprias limitações. Invariavelmente eles caem em pranto ali. É verdade. São muitas histórias. Se a gente for fazer assim, uma recordação dos outros papas, até mesmo das profecias, né? Papas que profetizaram seus sucessores, tem muita história aí para a gente poder falar, mas o tempo passa rápido, né? O tempo corre, é como se a gente quisesse segurar a areia na mão, não tem jeito, nosso programa está chegando ao final. Eu quero deixar aqui mais uma vez o convite para você estar conosco daqui a pouquinho. Olha, se sinta motivado, né, para acordar às 4h15 da manhã, porque já liga aí, já sintoniza a TV Canção Nova, para que possamos então iniciar com você a cobertura da missa das Exéquias e o sepultamento logo em seguida do Papa Francisco. Haverá um belo cortejo partindo da Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior, mais ou menos aí uns 5 quilômetros de extensão, um policiamento todo reforçado. E ali a missa, né, que será realizada na Praça de São Pedro, a expectativa é que chegue ali mais de 200 mil pessoas, né? Já passaram 250 mil pessoas nesses dias de velório ali do Papa Francisco, para a missa de despedida amanhã, mais 200 mil pessoas. Isso é muito bonito. Vai acordando e vai ligando na TV e na Rádio Canção Nova. Porque nós estaremos a aqui, né, previsão é que vai até mais ou menos 8 horas da manhã, aqui no nosso horário, 1h da tarde lá. Exatamente. Se você não acordar às 4, 5, 6, 7, ainda pega alguma coisa. 4 horas da manhã, então, você é o nosso convidado a estar aqui conosco, acompanhando e rezando pela nossa igreja. Mais uma vez, amanhã nós vamos poder testemunhar uma semente sendo germinada ali na Basílica de Santa Maria Maior.